Minha pergunta é simples. Você é jornalista? Tá. Você me deixou um pouco preocupado. Você falou que o sindicato não está muito preocupado com o sindicato, pelo que eu entendi. Até então, que vocês não são sindicalizados, eu sou sindicalista, participo do sindicato, sou diretor do sindicato de editores do Estado de São Paulo. Eu acho que a gente, no próprio sindicato, a gente está aprendendo a utilizar as ferramentas que estão, blogs, twitters, então, ser ativista social dentro do sindicato para a luta, como o Paulo Salvador também ressaltou. Então, quer dizer, me deixou um pouco preocupado a sua fala. A gente teve uma experiência que as pessoas devem lembrar aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui o jornal. O jornalista, quando quer, ele faz as coisas, uma coisa que deu muito certo. Né? Ela começou a ter problemas a partir da década de 80, quando teve aquela questão da queima, não sei se vocês lembram, não sei, as queimas de banca de jornais e jornais alternativos. Eu acho que a gente tem que valorizar. Eu sou jornalista, eu trabalho em fotografia, e não estou assim com hábito de escrever, mas enfim, a gente tem o nosso blog, a gente de vez em quando faz as matérias. Eu acho que a gente tem que valorizar. Eu acho que a gente tem que unir, não acho que tem que separar. Eu acho que os blogueiros estão aí, falam de horizontalidade, acho que as pessoas têm que escrever sobre moda, enfim, que se entendam. E tem uma coisa que é fundamental, eu acho que a casa se preocupa com isso, que é a credibilidade e a ética. Então, quer dizer, foi uma coisa que me deixou muito preocupado, é isso. Estágio 10. Ou civil. Opinar. Não necessariamente perguntas, é debate. Também colaboração. Paulo também. Então vou já passar para aqueles falantes aqui. Está aberto também para quem quiser colocar proposições. Eu queria perguntar para o menino do Catarse, minha memória com o nome é péssima, então estou referindo assim. Ele falou que ele é ponto de mídia livre, e eu queria que ele expusesse como é que era a estrutura de vocês na época do edital, para exemplificar para as pessoas o que se precisa ter, porque eu tive no Fórum Mundial no Rio durante mais 20, Fórum Mundial de Mídia Livre. E o Ministério da Cultura falou que está para sair outro edital, não vai ser mais durante ponto de mídia livre, vai ter outro nome, mas na prática vai ser a mesma coisa. Tá? Vai estar dentro daquele plano que eles estão discutindo no longo prazo da cultura, então é coisa de médio prazo aí. Então, o pessoal já se organizar, pensar em falar em tudo. Então, basicamente, é essa pergunta, e eu queria, ponto de colocação, destacar a importância e a interatividade que a gente precisa criar com a Rede Brasil Atual, com esses instrumentos que representam aqui, né? De começar a criar programas de rádio, de TV, de todas as mídias que estão disponibilizando, a gente começar a produzir conteúdo também para a gama de coisas. Outra coisa aí no campo da proposição, que a Tati falou, das estruturas de divulgação. Eu tenho testado um monte de coisa recentemente. Por exemplo, o Facebook, dá para fazer rastreamento do Facebook, porque hoje em dia, essa evolução que a gente teve 2 anos para cá, o Facebook roubou uma parte dos blogs que foi feito para dentro do Facebook. Muita gente que era blogueiro, muito mais blogueiro do que outras coisas, hoje em dia tem muita gente que está só no Facebook, até pela dimensão que ganha, né, velocidade quem não se preocupa em eu quero saber minha audiência e tal, né, cria uma página no Facebook. E dá para você rastrear e botar um RSS no feed e jogar num sistema de agregação também de perfis de Facebook. Eu tenho isso usado inclusive no meu próprio perfil do Twitter recentemente. Então é isso, tem várias ideias aí para ajudar. Eu acho que é uma coisa importante todo mundo compartilhar o conteúdo de todo mundo, né, para a gente multiplicar muito mais. Obrigada, André Guimarães.
Então, eu acho que dentro dessa nova história de internet, de mobilização de participação popular, muita coisa tem que ser revista, né? Porque formas de se organizar na blogosfera, formas de se organizar na finança virtual, formas de da gente dar um corpo, muitas vezes, político para uma questão que muitas vezes ampla, né? A gente não consegue ter um CNPJ no movimento, a gente não consegue, ainda eu acho que enquanto entidade também não é o caminho. Então, pensar formas de se articular e como mesmo proposto num evento como esse, a importância que tem no Bloco do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, eu vejo que a gente está indo sim no caminho certo, a gente começa a pensar essas formas. Tem que ser, a rede como um todo é um ponto de vista largo, né? Ela não tem uma central, né? Uma rede, uma teia. Como que a gente consegue dar representações para isso? Como que a gente consegue fazer participar hoje, né, com a história do Bloco Pro, com a história dos militantes de esquerda, que encontraram na internet uma forma de dar vazão às suas lutas políticas, a gente está conseguindo formar através desses movimentos. Só que eu acredito que a gente vai ter que ir mais à frente. Por exemplo, quem participa do movimento social sabe que antigamente uma disputa por cargos políticos numa entidade, o cargo de comunicação era sempre só para corte. Era um cargo que ficava para força que tivesse último voto, que tivesse pequeno, junto com o cargo de secretário de primeiro secretário, primeiro tesoureiro e tal. Hoje a gente viu de uns 2, 3 anos para cá, nos partidos políticos, nas entidades do movimento estudantil, no movimento social como um todo, a comunicação ela se torna, né, uma ferramenta estratégica. Então, olhada pelos grupos que estão dominando a questão política, que estão com mais força política, a questão junto à presidência do entidade, a Secretaria de Comunicação, a Diretoria de Comunicação, tem uma importância grande politicamente falando. Então, eu acho que o caminho a gente cada vez mais capacitar as entidades das redes sociais. Eu acho que a companheirada que sabe operar as redes sociais, se dispor a ser um agente multiplicador dessas entidades, porque a gente tem gente que mexe que são bons ativistas, bons operadores de ferramentas virtuais, em tudo quanto é campo. Então eu acho que a gente precisa pulverizar esse movimento, trazer a importância que tem as pessoas se organizarem politicamente nas suas entidades, nas associações de moradores. Até agora eu não vi nenhuma oficina de militância virtual, uma oficina de rede social, numa associação de moradores. Né? Lá no MST, quando a gente vai começar a ter lá no MST, é isso aí. Então, esse é o caminho de amplificar mais, ampliar mais, fazer com que a gente consiga lá. Eu estou rodando o país inteiro via Secretaria Nacional de Comunicação do PT. Eu estive no Acre, estive no Goiás, estive no Amapá, estive recentemente aqui embaixo também, estive no Amazonas, já estive no Pará e agora estou no Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa muito importante no Brasil. Todo lugar onde tem um foco de gente preocupada, tem os perfis de pessoas que possam ensinar as outras. Então, a resposta é, eu acho que esse debate que você finaliza aqui, né, como a gente vai organizar esse movimento, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, o pessoal da criação do projeto está de parabéns, era essa a colocação que eu tinha. Obrigada. Oi. A Fernanda dá um exemplo de caso que eu tinha estado aqui de mobilização, assim, ela falou, a lei criou, eu estava fazendo cultura viva, e aí eu já aproveito aqui para passar para o Coletivo Catarse, é um trabalho magnífico, a gente chama o Tambor de Sopapo, para defender, né, que o Tambor de Sopapo é um resgate cultural, né, dos rios do Rio Grande do Sul, só tem aqui uma batida, só tem aqui um instrumento, só tem aqui. Gerou toda uma narrativa ali em cima da questão da pedagogia que ele criou, né, que é a questão da oralidade, né, essa escola que a gente tem hoje, que o professor parece polícia, né, você não pode passar informação para o outro, ele está trancado. E a gente vem nessa perspectiva da pedagogia, né, da ancestralidade, da oralidade, que é uma outra pegada, né, a vivência de fato, né, da transmissão de saberes. Então, faço o pedido aí para você que vai poder falar com mais detalhes aqui. Então, quando a gente propôs essa mesa, a ideia era um pouco
gostaria pelo que eu vejo do nosso movimento de blogueiros, o ideal para a gente talvez não fosse uma cooperativa, porque eu acho que é uma forma diferente de trabalho, eu acho que é uma relação diferente entre os blogueiros, que vocês têm a cooperativa de vocês, por exemplo, talvez uma associação pudesse se aproximar mais do que a gente procura, mas eu acho que o importante é a gente sair daqui com esse começo, para a gente não perder o fio da discussão e a partir disso poder realmente dar continuidade nesse debate. Então, só queria colocar isso, porque eu acho que é importante agora, a partir desse momento aqui nessa mesa, a gente discutir de que forma a gente vai dar continuidade a esse debate. E eu acho que um começo, de repente, seria criar um grupo de e-mails e, a partir disso, começar a se reunir de alguma forma, ver de que forma a gente consegue se encontrar a partir de agora e continuar. Helder. Temos dois jornalistas na mesa, três. Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma manifestação mínima a partir da mesa na posição, na postura governamental no primeiro bloco da manhã, quando a ministra Maria do Rosário mostrou que a posição do governo Dilma é distanciamento em relação a essa pressão internacional na questão dos assassinatos jornalistas. Penso que é o momento mais legítimo deste encontro expressar publicamente, a nota, enfim, o aspecto, se não tanto da nossa revolta, da nossa discordância, né? Porque, como eu disse antes, violência morta em qualquer campo, culpada, equipamento, é a mesma coisa, tem a reforma agrária. Morrem miseráveis saudados, miseráveis saudados de um lado para bater, no outro lado, proletários, né? Buscando plantar alimento na terra. Então, acho que é uma provocação interessante para acompanhar até aqui, colegas jornalistas. A polêmica da catarse não se refere apenas, André, à postura sindical que eu concordo com o companheiro de São Paulo, isso. Porque a gente tem que pensar o seguinte: o Gustavo Lacerda, eu gostaria que percebesse no histórico do sindicalismo um vínculo do anarquismo aqui no Brasil. Então, essa é uma postura que não é despolitizada, uma postura talvez próxima do anarquismo. Vira o movimento ambientalista, as mesmas dicotomias no movimento negro, nos vários movimentos sociais, né? E me questionei, nos prestes nos ensina a imprescindibilidade do sindicato. Não esse sindicato cidadão que o discurso vira só a tirania da burguesia, o sindicato combativo, presente, solidário, né? Não o sindicato apenas um discurso arrogante e com uma central sindical aderindo a cargos, a posturas que a gente teve ao longo do Estado novo e do Estado pós-populismo que a gente tem hoje. Então, não quero dar uma lição só, que apenas lembrar que o Gustavo Lacerda, fundador da ABI, São João da Imprensa, no início do século passado, nos chamava de proletários intelectuais. E eu acho que para blogueiros, a gente tem que pensar se também não é uma boa denominação provocativa no sentido intelectual. Né? Agora, nós não podemos ter uma pobreza ética, né? E nem uma ótica apenas intelectual. Compreende? Acho que é uma coisa importante voltar para o outro momento. Com relação à polêmica ainda da catarse, tem acesso público, que eu já coloquei linkado no meu blog para quem acessa, alunos, eventualmente, o que eu levo em aula enquanto trabalhista, né, quando tem turmas para trabalhar ou redes sociais. Acho que é importante pensar na polêmica da saideira, que foi uma iniciativa do grupo do sindicato, em contato também com a catarse, com a Clarinha e a Rosina, da Alice, presidente da Alice, o seu sindicato aqui dos funcionários do Sul tem um amplo apoio, né? Então, acho que é importante pensar assim, essas polêmicas, já que tem essas imagens, vamos colocar publicamente esse aspecto, até para deixar claro. Eu fiquei sabendo por outras pessoas que não foi você, que eu tenho respeito pelo trabalho.
trabalho que eu tenho e o coletivo que se alinha a lideranças que eu nunca tive problema de sectarismo ideológico, de maneira nenhuma. Então, acho que eu também gostaria que se fosse esclarecido aqui a partir da total. E, por último, eu queria agradecer a paciência, a tolerância, o respeito profissional, o respeito de saúde também, porque a gente está muito estressado e a gente chega aqui e quer monopolizar a palavra. Eu queria pedir publicamente desculpas às minhas intervenções longas. Espero ter sido impertinente e inconveniente, mas acho que é uma maneira de a gente tentar tensionar e deixar o debate, se não efervescente, um pouco mais caliente nas nossas tardes aqui, que são um pouquinho frio. Obrigado. Então, acho que um elemento interessante dessa mesa é a gente escutar, né, e as pessoas também estão assistindo pela internet, comprar um pouco de referência da cartaz, da Rede Brasil Atual, do Guarda-Lixo, e pensar como é que os nossos blogs, ou os nossos coletivos, ou os grupos, ou as combinações possíveis de ser feitas aqui, né, a partir das pessoas que participam aqui, que assistem, as pessoas que vão se aproximando dessa caminhada, que tipo de exemplos do que eles falaram que a gente pode aproveitar, pode recombinar, pode remixar para organizar as nossas ações, as nossas atividades. Esse é um elemento essencial. A partir disso tem a organização que a Cris fez aqui, que a gente tem que se organizar, tem que ter coisas efetivas para aumentar a organização. O blog é um encontro anual, a tendência não é que o blog crie uma empresa, é um encontro de blogueiros, que é sempre horizontal, sempre aberto, acontecendo todo ano, pode ser regionalizado e tal. Os processos de organização seriam coisas à parte, mas feitos pelas pessoas que vão se juntando, vão se encontrando nos encontros e tal. Posso me aliançar com esse grupo aqui, vou construir uma história aqui, outros, de repente, vão organizar outra história por questão de temas específicos, etc. e tal. Essas são coisas que eu acho que são importantes de ter presente, assim, como característica mesmo do que a gente está fazendo e do que a gente está debatendo. Agora, uma outra coisa que eu também quero comentar é que, e aí vem um debate que poderia ser várias coisas, mas por 2 minutos eu acho que eu quero pegar porque teve um semelhante aí que foi muito contado no encontro, eu acho justíssimo, que é o tema da publicidade. E eu acho que não tem problema nenhum de fazer esse debate mesmo. E acho que ele tem que ser feito. Agora tem um tema que a gente não discutiu, o que é da política pública para a comunicação. Isso não é feito para a publicidade, certo? Por exemplo, hoje não tem linha de crédito para tu montar uma rádio comunitária. Hoje não tem. Isso é muito mais que a publicidade. E isso é muito mais importante que a publicidade, que é a política pública para a comunicação. A política é uma política pública com as empresas públicas que fazem pressão no horário, outras tanto hoje para discutir o que elas não poderiam fazer para jornais comunitários sem fins lucrativos. Ou seja, tem muita política pública que poderia ser feita, muita política pública que poderia ser feita hoje, para a questão da comunicação, e a gente não tem um projeto de política pública, um projeto que a gente quer. Nosso projeto sempre fica aí na publicidade, tem que democratizar, mas a gente não tem muito, o que mais, os comunicadores hoje, eles precisam de curso, precisaria ter áreas de curso, o governo poderia, ou outros setores poderiam ter formas de fazer curso de formação, porque tem curso para todos, o governo faz curso para fevereiro, na área da comunicação deveria. Bom, então esse é o debate que nós temos que fazer, certo? E hoje também não é agora, mas enfim, eu devo deixar essa programação aqui para a gente também poder avançar com ela. Obrigado. Eu confesso que eu quase não venho desse blog blog. Mas aí eu recebi um convite do blog que é Facebook, Aí vou lá. Mas eu quero lembrar a vocês aqui o seguinte, há alguns anos atrás, o Paulo quer lembrar que ele cabelo branco também. Há alguns anos atrás, as grandes redes de televisões do Brasil, eu acho que no mundo, pediam, você faz seu videocassete, seu VHS,
Né? Se encontrar uma matéria lá no cara, qualquer coisa, manda para a gente. Né? Hoje é o contrário. Hoje nós somos sujos, hoje nós furamos eles, é uma companhia. Hoje nós furamos tudo. Né? A gente está perto da notícia, já joga no Facebook, joga no segundo, e a gente está furando eles. Eles nos odeiam hoje. Não é? A Globo odeia. E não só a Globo, as redes todas elas. É uma praga. Hoje nós somos uma praga para eles. E agora, eu só queria perguntar para o companheiro Paulo se a EBC, a TVE, né, se alguém faz alguma rotina do bloco próprio. Né? Eu acho que começa por nós, né? Eu acho que é assim, ó, as coisas giram, andam muito rápido, né? Muito bonito a gente fazer matérias. Eu fiz 3 filmes aí, filmes sobre crack, eu me comovei muito, eu fiz esse filme contra o crack, contra o traficante. Né? Eu botei meu peito lá, botei minha cara. Bom, aconteceu uma série de coisas, menos patrocínio do filme. Falaram, cara, mandei filme para o Ministério aqui, olhei para lá, saúde. Ninguém se interessou no filme. Bom, em particular. Né? Então, eu digo assim, ó, nós começamos por nós, né? Fez a TVE, mandou uma notinha, a IBC mandou uma notinha, né? E a gente está brigando com gente muito grande, gente muito competente. E eu fiz esse filme do crack porque eu trabalhei lá. Eu aprendi a ter medo, a perder o medo de encarar todo esse sistema. Né? Botei minha cara lá, o filme chama-se A Maldição da Pedra, ganhei um gramado, o melhor filme do documentário, como é que se diz assim, escolhi pela banca, não é? Pelo foco, como é que chama? Os cineastas devem saber. Né? Então, assim, ó, eu acho que nós estamos pensando assim, nesse contexto. Né? Eu tive isso. Não tinha, quem tem o poder aí na TVE, lógico, eu fui lá, eles não, aqui estavam lá fazendo bagunça de novo. Uma bagunça sadia, isso, graças à democracia, não podemos esquecer da democracia. Falam de isso aqui, da direita, da esquerda, mas se fosse alguns anos atrás, jamais eu estaria aqui falando isso. Então tem que dar parabéns para vocês todos, para nós todos, para esse governo. Bom, agora eu vou saber. Quem quer começar? A Fernanda vai começar? Falando um pouquinho, a questão de experiências, né? A gente vai gravar uma experiência que foi muito interessante, que foi um coletivo de comunicação que a gente criou a partir dos setores de comunicação dos coletivos culturais que a gente tinha na cidade. Então, a gente tinha uma série de coletivos culturais que faziam dezenas de coisas nos festivais, festivais de informação, enfim, um monte de atividades culturais pela cidade, e a gente se juntou e formou um coletivo chamado Mídias Integradas Cuiabanas. Então, a partir daí, a gente começou pensando em coberturas das alternativas da cidade, porque isso não tinha muitos veículos, e quando tinha era bem pequenininho, não tinha muita repercussão, enfim. Então, a gente juntou as ferramentas mesmo, os equipamentos, todos os equipamentos que todo mundo tinha, e as pessoas, e começamos a fazer grandes coberturas, assim, fazendo até coberturas de eventos do estado, assim, começamos a ser procurados para fazer esse tipo de evento. Então, talvez, assim, se a gente conseguir fazer isso para além de coberturas, porque isso também acho que faz parte da nossa organização, da visibilidade de ações que não tem tanta visibilidade em grandes veículos, acho que isso faz parte também um pouco do nosso trabalho, enquanto blogueiro, enquanto mediatista, enquanto jornalista, enfim, enquanto comunicador, para pensar nisso também de como que a gente se organiza, e talvez não
confiante, mais preparado, se sentir melhor para enfrentar as questões que tem ali no setor de cada um. Enfim, só pensando aqui também como é que a gente pode encaminhar isso tudo. Bom, comigo são vários temas. Primeiro, da saideira, acho que é o mais simples assim mesmo de conversar. A saideira do encontro de jornalistas, tinha aqui em Porto Alegre, não sei quem conhece aqui, a Catarse fazia uma parceria com a Alice, né, o sindicato, várias organizações, e nós registrávamos todas as saideiras, formávamos arquivo público disso. Né. Aconteceu por um problema, um outro trabalho, com boca de rua, a Alice decidiu suspender a parceria. Né? E é uma coisa que até hoje não ficou bem resolvida assim, entre as partes ali. Né? E aconteceu envolvendo os moradores de rua e tudo mais, alguns problemas que surgiram. Né? E a Alice requisita todas as fitas. Então, quer dizer, tu pode ir lá na Catarse e buscar o material que tu quer. Agora, tu tirar o acervo todo da cooperativa é uma história. Então, a gente negociou para, como era uma parceria, nós nunca recebemos, eu acho que teve algumas saideiras que teve uma contribuição, assim, né, para as fitas e tudo mais. Então, a ideia era que os dois tivessem acervo. Se elas queriam ficar com acervo, teria que ter uma cópia, né, para continuar o acervo na cooperativa também. Né. Então, a partir do momento que se resolveu isso, acho que foi feita uma cópia e coisa e tal, né, a Catarse na época não tinha equipamentos para fazer isso. Não, a Alice levou numa reunião um advogado, a gente nem sabia, assim, mas eu não vejo problema nenhum, né? Pode levar, assim, mas a ideia nossa sempre foi preservar o acervo público também, né? Não deixar ficar o acervo, né, só com uma pessoa, né, só com uma instituição. Então, a partir do momento que se resolveu isso, foi feito as cópias e foi resolvido. Isso é uma coisa muito interessante também, porque o nosso acervo está distribuído de forma gratuita. Né? Mas se tu pega o nosso acervo e pode fazer uma reportagem como essa aí do Sem Perna, pode pegar todo esse material aí e fazer uma compra dessa reportagem. Tu desconstruir ela e fazer isso. Agora, se tu tem um fim lucrativo com isso, se tu ganha dinheiro com isso, se tu vai vender esse material, aí ela não está liberada. A licença dela é para fins não lucrativos também. Como são os nossos, a gente recebe pelo trabalho que a gente faz, não pela venda dos nossos materiais. Na verdade, isso não te vende nada. Né? A gente pode trocar, a gente pode fazer um escândalo, uma pergunta, fazer o que quiser. Um material teu, por exemplo, né? Mas a gente não vende os nossos trabalhos, né? Eles não estão à venda. Né? Pode ser que algum dia tenha algum material que vai ser feito, né? Algum projeto específico que vai ser colocado à venda também, não sei. Mas aí está muito bem explicado isso dentro da cooperativa para as pessoas, né? Mas por enquanto a gente precisa vender o trabalho. Eu também digo uma reportagem aqui, né? Eu vendo o meu trabalho. Vendo não. Eu sou contratado para fazer o trabalho. Né? Eu sou um trabalhador, eu vou lá, faço o meu trabalho, o resultado dele é público. Né? Então isso aí as pessoas podem acessar e tornar público também. E desconstruir o meu trabalho, fazer discussões com ele e tudo mais, o que seja. Né? Então, eu por aí. Sindicalistas, né? Estou aqui. A ideia é provocar mesmo, sabe? Enquanto no Brasil os jornalistas considerarem seus patrões como colegas, como diz muito bem o Carta, eu acho que a Catarse tem que manter a posição que tem. Sabe? Não vejo sentido em nós ali sindicalizar. Não tenho nada contra quem faça isso, não tenho nada contra o sindicato. Eu tenho contra a minha classe ali, se eu vou me identificar com ela, né, enquanto jornalista. Né? Tenho severas críticas a isso e não tem, por enquanto, assim, a gente não tem nem a leitura. Por exemplo, como é que eu vou discutir cooperativismo e sindicalismo? Lá no sindicato? Aqui no jornal, hoje
instituição, se o cooperativismo dentro lá, a cooperativa não é lembrada dentro do sindicato. Nós nascemos lá do Leonão, realmente. Meu professor foi o Leonão. Foi o que levou nas costas. Se o senhor sabe a história dele, o senhor sabe disso, né? O Leonão foi quem levou nas costas. O meu professor foi quem mais nos incentivou a criar cooperativas. Sou muito amigo do Vladimir Garete, mais como pais da mim. Sou muito amigo do Santiago, as pessoas todas estavam lá. Né? Acho que foi um exemplo do jornalismo brasileiro. Né? Inclusive, um exemplo até hoje. Acho que nós conseguíssemos fazer uma cooperativa hoje de 500 jornalistas. Aí sim nós poderíamos participar do sindicato. Sim, nós tínhamos lá fazer isso. Então, eu não sei, é uma coisa de provocar mesmo. A gente faz até questão, às vezes, de falar assim, porque é muito complicado mesmo. Né? Roberto Marinho é um grande jornalista no Brasil. Né? André, eu acho legal também lembrar, tem todo esse relógio que estava falando possível, tem todo uma parte, e tem toda essa imagem de o jornalismo vendido como uma coisa que vai te dar um status, e que aqui é uma realidade, começa no primeiro dia de aula de faculdade. Então, toda essa coisa. Depois a FENAGE vai lá e assina, durante o governo Fernando Henrique, um protocolo, não sei como é que chama isso, para tirar a cadeira de ética do curso de jornalismo, da ética, a carta de cada empresa. Quer dizer, a FENAGE ajuda a destruir um pouco do que a gente ainda tinha como possibilidade construtiva de alguma coisa. Entendeu? E passa isso para as empresas. Então, esse problema todo do jornalismo, como ele se estrutura hoje, em 2012, está muito diferente da época do jornal. Muito diferente. Né? Eu não vivi a época. Né? Eu também não, mas assim, eu entendo, eu me respeito, realmente. Mas, desculpa, mas eu não acho que. Não concordo com o Ninho Carta, eu sou um trabalhador. Eu vendo a minha hora de trabalho. Acho que a gente não pode confundir, simplesmente achar que sindicalista o que diz lá os patrões. O patrão, a minha empresa. Mas eu não estou dizendo isso, sindicalista, eu quero dizer isso, jornalista. Então quer dizer, não dá para fazer não dá para fazer essa ligação automática de ser patrão, o meu colega de trabalho, o dono da empresa é meu colega de trabalho. Eu também concordo com o Ninho Carta, assim embaixo. Eu sou sindicalista, é isso. Eu falo muito isso com a minha mãe, que ela é jornalista, e ela tem 27 anos de profissão, a minha idade. Ela se formou comigo na Liga, então eu sou meio jornalista também, metido. Mas eu não fui no curso de jornalismo porque ele hoje, na UFSC, pelo menos, é muito diferente do que era quando o Daniel Hess ajudou a fundar o curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu sei essas coisas pela minha mãe. Hoje, o Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina está em negociação com os patrões, e uma das cláusulas rejeitadas por eles é a isonomia salarial entre homens e mulheres. O piso do jornalista é R$ 1.400. Então, assim, e existe isso. A minha mãe fala, o jornalismo é uma categoria de merda. Porque vendem as suas consciências para os grandes patrões. É foda, porque você faz uma faculdade, sai de lá de dentro e você tem que trabalhar para quem? Para a interesse. Hoje que se apresentam alternativas como as cooperativas, a internet, em que os jornalistas que têm essa consciência conseguem, em muito trabalho, ter uma estrutura. Mas para o cara que está saindo de lá, para o jovem, ele não está ligado nisso. Ele acha que a interesse é o máximo. A IBS está na palestra, eles fazem palestra global na UFSC. Então, é complicado. Eu acho que a categoria de jornalistas está meio perdida, assim, nesse viés, porque ao mesmo tempo que você não quer se vender, você não tem noção. Então, acho que é uma reflexão assim. Obrigada.
deixa eu entrar nesse debate e aí depois eu volto para você, que você acha que você tem mais outras questões aí, né? É assim, para mim é muito difícil eu discutir isso, porque para mim é tão óbvio que a gente tem que ser sindicalizado. Eu não consigo pensar desse jeito. Talvez seja da minha concepção, talvez seja resultado da luta contra a ditadura. Então, eu não sei, eu não quero discutir a qualidade do jornalismo e nem de dirigente sindical, e nem de dirigente sindical. Não estou falando isso, você dirigir o sindicato. Na verdade, existirão diante do patrão ou dos seus companheiros duas categorias: os que são sindicalizados e os que não são sindicalizados. Os que não são sindicalizados têm um reflexo de um jeito. E os que são sindicalizados participam de uma organização, ainda que ele nem participe muito diretamente, não seja militante, é só a questão formal dele dar curtir, né? Hoje funciona assim, ele curte o meu sindicato, a TENIA, que é a minha rede social chamada sindicato, não é ser sindicalista, ser sindicalista é outra coisa. E acho que a negação disso, ela contribui para a merda. Ela só ajuda o pior segmento. Ela ajuda a opressão. Ela ajuda os setores. Quem está nos sindicatos hoje é a base de baixo da categoria, em particular dos jornalistas. Eu acho que alguns outros sindicatos não. Mas então, eu, pelo menos a experiência de São Paulo e outros sindicatos, não conheço direito aqui no Rio Grande do Sul. O que chama o patrão, o dono da empresa, de companheiro, ele não está no sindicato. Ele está tomando isso como dono da empresa. Posso nascer. São os que mais votam, a maioria dos votos pegaram na RDS. Os votos das eleições que vai conferir, quem mais vota são os funcionários. Então aumentou a responsabilidade dos proletários de ir e ganhar essas eleições, porque vocês que estão de fora continuam deixando na mão dos caras que tomam isso com o patrão. Entendeu? Desculpa, eu já estive em reuniões onde eu estava sozinho. Mas a verdade e a posição política contra a opressão me fez, mesmo que sozinho, mesmo que isolado, vencer muitas batalhas, porque me fortaleci. Então eu recomendo, e mesmo no caso dos bancários, os trabalhadores de cooperativas de crédito são todos sindicalizados. E aliás são os mais vulneráveis, já que a CLT, vocês são solidários, são irmãos, e vocês se respeitam, mas outras cooperativas, que são cooperativas ligadas, elas são as primeiras a burlar salários, benefícios, e são os primeiros a serem a empresa a sacanear, a cooperativa a primeira a sacanear. Tá certo? Então, nós estimulamos que as cooperativas se sindicalizem para garantir no mínimo patamar. Se for para mais, melhor. No mínimo que seja os direitos que são praticados. E acho também, eu vejo um outro lado, que é um conceito falso de liberdade. Essas coisas a gente não maneja como liberdade individual. As coisas de categoria, as coisas de classe, nós temos que cumprir como soldados, humildemente, vamos apoiar os sindicatos. E eu luto para mudar. Se eu não concordo com a cara diretoria, depois eu uma oposição, faz outra, troca, vai para a Assembleia, é isso, faz um movimento. Tem um conselho, eu não tenho o direito de discutir liberdade. Quando eu sou empregado, a minha liberdade acabou. Eu discuto, ao invés de discutir liberdade, a minha liberdade individual, eu discuto assim, qual é a minha posição nessa porcaria? Eu tenho que ter posição, eu sou refém. Eu sou refém da minha posição, eu não sou livre. A minha luta me impõe que eu tenha posição o tempo todo de lado e de meio. Ou seja, então a liberdade, essa liberdade individual, os coletivos, as coisas, muitas vezes gera uma desorganização de luta, aparentemente democrática, só aparentemente, mas que não dá consistência. Veja, tem tanto uma greve, eu não posso chegar numa assembleia, eu estou numa greve, se o cara me liga para mim, olha para mim e fala assim, mas e meu emprego, companheiro? Eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que ser igual às pessoas. Desculpa, é um conceito que está na história da gente. Assim, o que ela falou aqui da RBS, infelizmente, os gaúchos aqui podem ficar comigo, a RBS, mas os gaúchos aqui, essa gurizada nova,
está se formando, infelizmente tem que ir para ali. Porque as outras emissoras são maravilhosas, democráticas, mas não pagam. Exploram. Dou exemplo, essa Record. O meu filho trabalha na Record. Né? Eu disse para ele, sai desse negócio. Ele trabalha com o Jorge Mota, que é o senhor honestidade. Não é jornalista, não pode ser jornalista, o nome daqui. Eu trabalhei em São Paulo, e não conhecia ele lá. Então, o que acontece? Meu filho trabalha lá, ele trabalha atrás de bandido, filma bandido, não sei o que, esse negócio aqui no programa dele, e não tem carteira assinada, não tem nada. Eu digo, rapaz, na verdade, isso tinha acontecido comigo aí. Morreu lá, as pessoas, no acidente, não sei se tinha carteira assinada, não, esse é o mínimo. Né? A gente fala da RBS. Eu não concordo nada da RBS. Eu trabalhei na RBS na década de 70. Naquela época, ele fala o senhor Maurício Rossi, eu tenho respeito por ele, ele criou esse império que agradava os funcionários. E o doutor Roberto Marinho, que eu conheci, e eu dei a mão esquerda para ele, meu Paulo. Eu sempre fui rebelde. Ele deu a mão direita, eu dei a esquerda. Se eu estava no outro, desce no primeiro andar. Aí a repórter que estava comigo me olhou, ficou vermelho. Aí meu elevador é lá, e tu fez, eu digo, olha, eu não estou nem aí. Eu era jornalista, todo jornalista tem partido, todo jornalista é de direita e de esquerda, né, Valério? Tem uns que vende. Então o que acontece? No 11º andar eu desci no primeiro, eu tinha. Não aconteceu isso, mas viagens internacionais, aquelas regalias não tinha. Mas a Globo aprendi muito. Então o que acontece? A gente fala muito da Globo, mas agora o governo federal, a partir do Lula, que era uma esperança, e colocou um cara que era repórter da Globo de Nova York há muito tempo, não lembro mais agora, de ministro das comunicações. Né? Ela tinha uma hora, assim, que atualmente, estou até perdido isso. Mas o que acontece? Desculpa, tá? Então, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, centralizado, está tendo os melhores repórteres, está tudo bem, nem o comportamento sindicalista. Então, os melhores governos que a Globo tem, jornalistas que a Globo tem, a maioria saiu do isso. Não sei se sairão mais, porque a gente tem coragem de sair daqui. Não tem classe aqui, infelizmente. Então, essas televisões do governo têm que pagar, têm que incentivar, tem que abrir o cofre e pagar. Pagam para eles, construíram o projeto. A Caixa Federal financiou o projeto. A gente sabe disso, não tem que falar. Tem que falar. Os professores aqui no Sul, os professores com o mesmo discurso e postura despolitizante de combater o sequestro sindicato, partidarismo, está quase seguindo a própria entidade do CEPES, que é o maior sindicato da América Latina. Então é por isso que a gente tem que agregar discurso, prática, postura ética, combativa. Eu, particularmente, me sinto, às vezes, patrulhado ideologicamente, porque, enquanto militante do CEPES sindicato, todas as lutas internas, não levar as esteiras do curso de metralhadoras, como por exemplo, casos da região metropolitana, na época do disputa eleitoral, as escolas se transformam em campo de guerra, né, de disputa rebaixada, né, e a gente trabalha com educação, comunidade escolar, famílias, crianças, e isso é pequeno demais. E mais importante do que isso, não é só trabalhar em educação, e ser possível tentar dar exemplo na hora da gente dizer que é cidadania. Cidadania não se trata de cidadania. E na minha concepção, a diversidade, a divergência, o sindicato é peça fundamental, não só apenas nessa concepção, na disputa daquilo que o Augusto ensina, das correntes ideológicas de transição do pensamento. Portanto, desconstituir sindicato como entidade representativa significa lavar as mãos e abraçar o patrão. Abraçar o patrão, beijar o patrão e se ajoelhar o patrão. Eu fui fundador da Carnutas, a central sindical, que ainda se mantém a única central de oposição ao projeto de poder dos trabalhadores. Então, eu estou fora do sindicato de jornalistas como qualquer pretensão de cargo, de função, mas estou sempre na militância, porque acho que é a maneira da gente levar a divergência com a gente de debate. Obrigado.
E a questão é a seguinte, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o sindicato, pelo contrário. Agora, eu quero um sindicato que me represente como militante, jornalista desempregado, militante de graça. Quem é que me representa? Entendeu? Existe um sindicato para quem não tem carteira assinada? Existe um sindicato com uma linha pensadora? Não existe. Então, essa é a questão que tem que ser colocada no debate. Eu acho que a gente vou propor aqui que a gente avance no debate com posições que já são sem direito. E eu acho super interessante, eu acho que a gente já marcou encontro com as pessoas. Já foi voltado no Congresso Estadual, esse informe aí, no Congresso Estadual recente, na Assembleia, eu tirei uma sugestão de moção, se não fosse uma proposta, e foi aceita pela FENAGE. O Chureda vem para um evento que está colocado à disposição do Congresso para discutir essa tradição da FENAGE de combater o termo multimídia, como se fosse uma função de agregar todas as atividades do jornalismo, dos grupos econômicos e comunicativos, e também essa questão do mundo virtual, da atmosfera que a gente tem que estar presente. Só para terminar, assim, eu só gostaria de falar, comentar um pensamento assim, eu acho que o mais fácil seria sindicalizar os jornalistas cooperados aqui do Rio Grande do Sul, só somos nós. Eu acho difícil cooperar, tornar cooperativos os sindicalizados. Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que sindicalizar os cooperados é bem tranquilo, só tem meia dúzia. Só somos nós, a única cooperativa de jornalistas do estado do Rio Grande do Sul. Sobre pontos de mídia livre, é bem fácil assim, o ponto de mídia livre, o ponto de mídia livre tu precisa ser uma organização, né, ter um CNPJ, né, isso é básico, e ser uma organização sem fins lucrativos. E também não está atrelado a grandes veículos de comunicação. Isso é a base deles ali. E está em funcionamento acho que há mais de 2 anos. Né? Aí tu tinha um questionário para responder. Né? Um questionário simples sobre a tua atuação em redes, a tua atuação, o que forma, o que tal, o que vai levantando as tuas questões. A questão que a gente levou para a carta foi justamente o nosso acervo. Né? Que a gente está produzindo um acervo, a gente precisa organizar ele para liberar para o download. Né? E aí tu recebe um prêmio, não pelo que tu vai fazer, mas pelo que tu fez. É um prêmio ponto de mídia livre. Né? É dado para organizações que esse acho interessante que estimula mais organizações de comunicação a se organizarem de forma jurídica, que eu acho isso fundamental para qualquer pessoa poder trabalhar. Né? E além disso, tu consegue criar, estimular organizações sem fins lucrativos. Também acho super válido dentro do setor da comunicação. Então, o Porto Supapo, dentro desse projeto de acervo, assim, né, foi o projeto mais interessante que a Caravaggio fez. Eu não participei pessoalmente, e nem encaminho as questões. Como são equipes, né, equipes de documentário, que a gente recebe valores, assim, a gente tem que sempre informar pequenas equipes, hoje nossos trabalhos são equipes super reduzidas. Desculpa te interromper, mas a gente precisa agora que está falando do debate que você tem que levar, mas por causa do horário, a gente precisa concluir. Então, é um grande projeto, tem um grande acervo, continua sendo, essas imagens continuam sendo focadas hoje nessa divulgação de que o filme vai passar no Festival de Regra de Pelotas, né? Então, quer dizer, é um dos trabalhos de fôlego, né? Uma pesquisa séria durante muito tempo e que realmente é um trabalho que tem a cara da cooperativa hoje em dia, né? Tanto que a equipe já aprovou um editorial para dar sequência de trabalho, mas vocês mesmos estavam envolvidos também na equipe, livros e tal, já está formando outras redes, assim, para fazer o trabalho. É muito interessante isso, assim. A gente acha que apostar nesses trabalhos de fôlego, dedicar tempo a isso, é muito bacana para formar ser público contra-hegemônico. Né? A gente ter material que realmente vai ir contra o que está sendo estipulado em relação ao carnaval, cultura negra, a cultura do Rio Grande do Sul, charqueadas. É uma infinidade de coisas que acabam entrando nessa questão. Né? Muito bacana de ter lembrado. Muito obrigado. Eu fiquei com tempo, você também falando o que nós vamos fazer, eu não falei muito que os trabalhos que estão sendo feitos
abertos a estimular a criação de cooperativas. Isso é uma das funções dos cooperativistas, né? É estimular a criação de outras cooperativas, né? A gente vê que a força de uma cooperativa está em existir outras cooperativas. Acho que a lei do Brasil é muito antiga, muito restrita. Existem vários países que têm uma lei muito mais avançada, a lei de Argentina, que com 3 pessoas que formam uma cooperativa. Né? Uma cooperativa ela não é uma estrutura de pessoas, né? Ela é uma intenção de pessoas. Né? Então acho que a gente tem que tirar essa questão dos 21 lá, né? E trazer para questões muito mais louváveis que isso, trabalhadores sem padrão que não visa lucro. Né? Está no Congresso. O projeto de lei está no Congresso para ser votado. Tem um projeto de lei? Não sabia. As grandes cooperativas. Ele tem há tanto tempo lá os projetos de lei que fica lá. Assassinato de jornalista é uma tragédia, como tem em qualquer lugar. Realmente, eu acho um absurdo algumas situações que estão ocorrendo. Né? Somos vulneráveis ou não? Né? Essa é a questão. Né? O cara lá no Maranhão, lá no fim do mundo, numa cidadezinha, no hospital, faz o seu trabalho. Isso é trabalho. Né? E aí? Então, é um tema realmente aí, eu acho que precisa uma outra discussão, se querem tirar do documento também em relação a isso, acho super importante. Bom, com certeza o debate não se encerra aqui, existem muitos pontos, como desde o começo a gente vinha afirmando. O que nos unifica são questões da soberania da comunicação, a inclusão digital, mas em diversos temas existem consensos e dissensos, existem diversas opiniões. É muito rico, é muito importante o debate, mas infelizmente a gente tem uma limitação de tempo, a gente precisa encerrar. Então, criamos um grupo no Facebook, já foi tweetado na conta do ProGS, e o link desse vídeo é meio grande, então a gente colocou no bit.ly/blogprogs um link encurtado. Esse link vai para a página do grupo no Facebook para a gente poder continuar conversando sobre os temas que forem surgindo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui até agora, nessa tarde, sábado, 6h30. Foi muito enriquecedor o debate. Com certeza a gente ainda vai discutir muito. Existem muitas particularidades do próprio movimento que dizem respeito à rede, ao movimento de blogueiros, por isso a gente precisa discutir como a gente vai se organizar de que maneira, por isso mesmo o debate não se encerra aqui. Então, muito obrigada a todos. Novamente, um agradecimento aos apoios que a gente recebeu, sem os quais não seria possível a realização desse encontro, o apoio via esse encontro do Estado, agradecer a Veraz que nos apoiou, agradecer a direção técnica que está aqui fazendo a transmissão, o Olhar TV que também transmitiu o encontro, ao pessoal que nos jogou o copo break. Quem não foi, as pessoas ou quem não foi estar na noite, por favor, não se sintam mal por causa da minha falta de memória, mas todos que de alguma forma colaboraram para esse encontro acontecer. Nosso muito obrigado. Então, muito obrigada a todos. Daqui só uma sugestão, vocês estão com a lista, com o e-mail de todo mundo aqui, né? Manda um e-mail para todo mundo, com os e-mails de todo mundo, entendeu? Para a gente poder continuar. Beleza,